Olá a todos! Aqui estamos nós para introduzir o conceito de nascimento da SEL moderna, ou seja, aquele momento em que os especialistas em SEL entenderam como gerir o conjunto de regras matemáticas que comandam esse mundo de modo funcional. O nascimento da SEL moderna determina aquele momento histórico em que se passou dos mecanismos de escrita tradicional, que apreciam a otimização de páginas existentes, àqueles modernos, que prevêem a escrita de um projeto em função das chaves a obter, e não o contrário. Explicando com palavras mais simples. Antigamente, a primeira coisa que se verificava era a estrutura, a árvore que se tinha à disposição a fim de entender as possibilidades de que se dispunha, e isso por uma simples questão de lógica. Se as páginas são os recipientes semânticos das nossas chaves, o conjunto das nossas páginas, ou seja, a árvore, é o conjunto das nossas possibilidades. A SEL moderna raciocina de modo inverso. E agora vamos descobrir como, mas partindo de dois conceitos absolutamente fundamentais. O respeito às regras de escrita, regras que estamos começando a conhecer e que de aula em aula vão se tornar absolutamente familiares para vocês. O respeito pelas regras de publicação. Em síntese, o respeito absoluto pelas regras e condições que são impostas pelos spiders em fase de varredura permitiu entender como gerenciar a comunicação semântica facilmente em qualquer CMS, identificando metodologias de publicação simples, mais perfeitas e adequadas aos objetivos. Isso começando por calcular uma estratégia, porque essa é a verdadeira revolução. E é importantíssimo, porque a SEL moderna leva a capacidade de um analista em direção ao seu verdadeiro ser, ou seja, a aprender uma estratégia, partindo das regras matemáticas. Essa é a verdadeira dificuldade, ou eu diria até mesmo o verdadeiro desafio. O resto, portanto, a escrita, a publicação, a monitoragem, a manutenção de um projeto são extremamente simples, uma vez que serão sempre e somente dois sistemas de publicação, que podem nos colocar em condições de gerenciar qualquer projeto. O sistema A-índice, quando se trabalha dentro do WordPress, e os sistemas com engine, quando se trabalha dentro dos outros CMS. O que significa, então, tudo isso, tendo de resumir o que seja a SEL moderna para um especialista hoje? A coisa mais importante que precisa saber gerir da melhor forma é e sempre será saber calcular de modo organizado e metódico as chaves que vão servir para nós. E para calculá-las, vocês vão perceber que não precisa se valer de softwares externos, mas da engenhosidade de vocês para o resto das capacidades necessárias. A escrita e a publicação, de acordo com regras matemáticas, são supridas pelos instrumentos que o mercado oferece, a partir, por exemplo, dos simples importadores de que todo o WordPress dispõe, sendo ele um CMS evoluído que prevê a gestão de conteúdos por meio de formatos XML. Mas o fato de que os instrumentos modernos compensem as intervenções técnicas em fase de escrita e publicação não significa que não seja justo conhecer perfeitamente as regras da semântica, ou seja, aquilo que será o assunto das nossas próximas duas aulas, as regras de escrita e as regras de publicação da SEL moderna. Obrigada pela atenção e até a próxima!